E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura do nosso plano de leitura anual da Bíblia. Meu nome é Francisco Henrique e hoje a gente vai ler do capítulo 27 ao capítulo 32 de Provérbios. Nós hoje estamos fazendo 282 dias que começamos esse plano de leitura anual e, como sempre, a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de ler a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, isso é essa leitura, que a gente venha ler com a maior qualidade possível, que a gente venha aprender, tá bom? Em nome de Jesus, que pedimos e agradecemos. Amém. Então, bora lá, pessoal. Capítulo 27 do livro de Provérbios é a continuação do título anterior, que já estava no capítulo 26, que é Restauração para Israel. Então, vamos lá, versículo 1 do capítulo 27. Naquele dia o Senhor tomará a sua veloz e terrível espada e castigará o Leviatã, a serpente que se move com rapidez, a serpente que se enrola e se contorce. Ela matará o dragão do mar. Naquele dia, cantem sobre o vinhedo frutífero. Eu, Senhor, o vigiarei e o regarei com cuidado. Dia e noite o vigiarei, para que ninguém lhe cause dano. Minha ira terá passado. Se houver espinhos e mato crescendo ali, eu os atacarei e os queimarei, a menos que se voltem para mim e me peçam ajuda. Que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. As pazes comigo. Está chegando o tempo em que os descendentes de Jacó criarão raízes. Israel brotará e florescerá, e encherá de frutos toda a terra. Acaso o Senhor feriu Israel como feriu seus inimigos? Destruiu o povo como destruiu seus adversários? Não, mas os auxiliou para que lhe prestassem contas. Foram exilados de sua terra, como se um vento oriental os tivesse soprado para longe. O Senhor fez isso para purificar Israel de sua perversidade, para remover todo o seu pecado. Por isso, todos os santuários idólatras serão reduzidos a pó. Nenhum poste de Acerá ou altar de incenso continuará em pé. As cidades fortificadas ficarão silenciosas e vazias, as casas abandonadas, as ruas cobertas de ervas daninhas. Bezerros pastarão ali e mastigarão brotos e ramos. Israel é como os ramos secos de uma árvore, quebrados e usados para acender o fogo sobre as panelas. A nação tola é nação tola e insensata. Por isso aquele que os criou não terá compaixão nem misericórdia. Chegará o dia, porém, em que o Senhor os ajudará como grãos colhidos à mão. Um por um ele os reunirá, desde o rio Eufrates no leste até o ribeiro do Egito no oeste. Naquele dia soará a grande trombeta. Muitos que estavam perecendo no exílio na Assíria e no Egito voltarão a Jerusalém para adorar ao Senhor em seu santo monte. Pronto, meus irmãos, no versículo 13 terminamos o capítulo 27. Agora a gente vai para o capítulo 28, que tem o título Mensagem a respeito de Samaria. Mensagem a respeito de Samaria. Versículo 1 do capítulo 28. Que aflição espera a orgulhosa cidade de Samaria, a coroa gloriosa dos bêbados de Israel. Fica na parte alta de um vale fértil, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Ela é o orgulho de um povo que o vinho derrubou. O Senhor enviará um exército poderoso contra ela, como forte tempestade de granizo, chuva torrencial ou violenta inundação. Eles irromperão contra ela e a derrubarão por terra. A orgulhosa cidade de Samaria, a coroa gloriosa dos bêbados de Israel, será pisoteada pelos inimigos. Fica na parte alta de um vale fértil, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Quem a vir, a apanhará, como figo temporão que alguém apanha e come. Naquele dia, o próprio Senhor dos Exércitos será a coroa gloriosa de Israel. Será o orgulho e a alegria do remanescente de seu povo. Dará a seus juízes anseio pela justiça e coragem aos guerreiros que defendem seus portões. Agora, porém, Israel é conduzida por bêbados, que vacilam por causa do vinho e cambaleiam por causa do álcool. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte e ficam tão tontos por causa do vinho. Vacilam quando têm visões e cambaleam quando pronunciam suas decisões.
Cambaleiam quando pronunciam suas decisões. Suas mesas estão cobertas de vômito. Há sujeira por toda parte. Perguntam: quem o Senhor pensa que somos? Porque fala conosco dessa maneira. Acaso somos crianças pequenas recém-desmamadas? Ele nos diz as mesmas coisas repetidamente, uma linha de cada vez, uma linha mais uma vez, um pouco aqui, um pouco ali. Agora o Senhor terá de falar a seu povo por meio de opressores estrangeiros de língua estranha. Ele disse a seu povo: este é o lugar de descanso, que os exaustos repousem. Este é o lugar de descanso, que os exaustos repousem aqui. Este é o lugar de conforto. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso, mais uma vez, o Senhor lhes explicará sua mensagem. Uma linha de cada vez, uma linha mais uma vez, um pouco aqui, um pouco ali, para que tropecem e caiam. São feridos, pegos em armadilhas, capturados. Portanto, ouçam esta mensagem do Senhor, vocês, governantes zombadores em Jerusalém. Dizem: fizemos um acordo para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura. A destruição que se aproxima jamais nos tocará, pois construímos um forte refúgio feito de mentiras e engano. Por isso, assim diz o Senhor soberano: vejam, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada, uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer jamais será abalado. Provarei vocês com a corda de medir da justiça e com o prumo da retidão. Porque seu refúgio é feito de mentiras, uma tempestade de granizo os derrubará. Porque é feito de engano, uma inundação o arrastará. Cancelarei o acordo que fizeram para enganar a morte. Acabarei com sua negociação para evitar a sepultura. Quando o terrível inimigo chegar, vocês serão pisoteados. A inundação virá repetidamente, a cada manhã, dia e noite, até que sejam levados embora. Essa mensagem deixará seu povo aterrorizado. A cama que vocês fizeram é curta demais para se deitarem. Os cobertores são muito estreitos para se cobrirem. O Senhor virá como fez contra os filisteus no monte Perazim e contra os amorreus em Gibeão. Virá para fazer algo estranho, para realizar um ato incomum, pois o soberano Senhor dos Exércitos disse claramente que está decidido a destruir toda a terra. Portanto, deixem de zombar, ou seu castigo será ainda maior. Ouçam o que vou dizer. Escutem e prestem muita atenção. Acaso o agricultor vive arando a terra, mas nunca semeia? Vive preparando o solo, mas nunca planta? Por fim, não lança as sementes de endro, cominho, trigo, cevada e trigo candeal, cada uma de maneira apropriada, cada uma em seu devido lugar? O agricultor sabe exatamente o que fazer, pois Deus lhe deu entendimento. Não se debulhe o endro com uma marreta. Ele é malhado com a vara. Não se passa uma roda de trigar sobre o cominho. Ele é batido de leve com uma ripa. É fácil moer o cereal para o pão. Portanto, ele não soca demais. Não o soca demais. Ele o debulha sob as rodas de uma carroça, mas não o tritura até virar pó. O Senhor dos Exércitos é excelente mestre e dá grande sabedoria ao agricultor. Glória a Deus. No versículo 29 nós terminamos o capítulo 28. Agora a gente vai para o capítulo 29, que tem o título Mensagem a respeito de Jerusalém. Versículo 1 do capítulo 29. Que aflição espera Ariel, a cidade de Davi? Ano após ano celebram suas festas. Contudo, trarei calamidade sobre vocês. Haverá muito choro e tristeza. Ariel se tornará exatamente o que significa seu nome: um altar coberto de sangue. Serei seu inimigo. Cercarei Jerusalém e atacarei seus muros. Levantarei torres de cerco e a destruirei. Então, das profundezas da terra, você falará. Suas palavras virão do pó. Sua voz sussurrará do chão, como um fantasma chamado da sepultura.
De repente, porém, seus inimigos cruéis serão esmagados, como o mais fino pó. Seus muitos agressores serão expulsos como palha ao vento. De repente, no instante, eu, Senhor dos Exércitos, entrarei em ação com trovão, terremoto e grande estrondo, com vendaval, tempestade e fogo consumidor. Todas as nações que lutam contra Ariel desaparecerão como um sonho. Os que atacam seus muros sumirão como uma visão noturna. O faminto sonha que está comendo, mas ao acordar ainda sente fome. O sedento sonha que está bebendo, mas ao amanhecer ainda sente sede. Assim será com seus muitos inimigos, aqueles que atacam o Monte Sião. Estão espantados? Não acreditam? Continuem cegos, se quiserem. Estão entorpecidos, mas não é pelo vinho. Cambaleiam, mas não é por bebida forte. É porque o Senhor derramou sobre vocês um espírito de sono profundo. Fechou os olhos de seus profetas evidentes. Para eles, todos os acontecimentos futuros desta visão são um livro selado. Quando você o entregar aos que sabem ler, dirão: não podemos ler, pois está selado. Quando o entregar aos que não sabem ler, dirão: não sabemos ler. Portanto, o Senhor disse: este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passam de regras ensinadas. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Por isso, mais uma vez, deixarei este povo maravilhado, com obras maravilhosas. A sabedoria dos sábios passará, e a inteligência dos inteligentes desaparecerá. Que aflição espera os que procuram esconder seus planos do Senhor, que realizam seus votos perversos na escuridão. Dizem: o Senhor não nos vê, não sabe o que se passa. Como são tolos! Ele é o oleiro e certamente é maior que vocês, o barro. Pode o objeto criado dizer sobre aquele que o criou: ele não me fez? Pode o vaso dizer: o oleiro não sabe o que faz? Logo, em pouco tempo, os bosques do Líbano se tornarão um campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras lidas de um livro. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras lidas de um livro, e os cegos verão no meio da escuridão e das trevas. Os humildes ficarão cheios de alegria do Senhor, e os pobres exultarão no Santo do Senhor, no Santo de Israel. O opressor já não existirá, o arrogante desaparecerá, e os que tramam o mal serão destruídos. Os que condenam os inocentes com testemunhos falsos desaparecerão. O mesmo acontecerá aos que trapaceiam para perverter a justiça e contam mentiras para destruir os inocentes. Por isso, o Senhor, que resgatou Abraão, diz ao povo de Israel: meu povo não será mais envergonhado, nem ficará pálido de medo. Quando virem seus muitos filhos e todas as bênçãos que lhes dei, reconhecerão a santidade do Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os que se desviam terão discernimento, e os que se queixam aceitarão instrução. Pronto, meus irmãos, terminamos o versículo 24, capítulo 29. Agora a gente vai para o capítulo 30, que tem o título A Inútil Aliança entre Judá e o Egito. Versículo 1 do capítulo 30. Que aflição espera, meus filhos rebeldes? Que aflição espera, meus filhos rebeldes? Diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim. Com isso amontou um pecado sobre pecado, pois sem me consultar, desceram ao Egito em busca de ajuda. Puseram sua confiança na proteção do faraó. Tentaram esconder-se na sombra dele. Mas ao confiar no faraó, serão envergonhados. Ao esconder-se nele, serão humilhados. Pois embora o poder dele se estenda até Zoan, e seus embaixadores tenham chegado a Anis, todos que confiam nele serão envergonhados. Ele de nada os ajudará,
mas sim lhes trará humilhação e desonra. Recebi esta mensagem acerca dos animais do Negueb. As caravanas se movem lentamente pelo terrível deserto, lugar de leoas e leões, de serpentes e cobras venenosas. Seguem em direção ao Egito, com jumentos carregados de riquezas, camelos levando muitos tesouros, pagamentos em troca de proteção. O Egito nada dará como retribuição. As promessas do Egito não têm valor algum. Por isso eu o chamo de Raabe, o dragão inofensivo. Pronto, agora a gente vai para o versículo 8, que tem o título Advertência para o povo rebelde de Judá. Versículo 8 do capítulo 30 de Provérbios, ou de Isaías. Agora vá e escreva estas palavras. Registre-as no livro. Elas permanecerão até o fim dos tempos, como testemunha de que esse povo é rebelde e teimoso e se recusa a ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos digam o que é certo. Falem de coisas agradáveis. Contem-nos mentiras. Esqueçam a verdade. Saiam do caminho estreito. Parem de nos falar do Santo de Israel. Esta é a resposta do Santo de Israel. Porque desprezam o que lhes digo e preferem confiar em opressão e mentiras. A calamidade virá sobre vocês de repente, como um muro inclinado que se rompe e desmorona. No instante desabará e cairá por terra. Serão despedaçados como vasilha de barro, esmigalhados tão completamente que não sobrará um caco grande o suficiente para tirar brasas da lareira, ou um pouco de água do poço. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel. Vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram saber. Disseram: nada disso. Entramos na batalha, montados em cavalos velozes. A única velocidade que verão, porém, será a de seus inimigos os perseguindo. Cada um deles perseguirá 1000 de vocês. 5 deles farão todos vocês fugirem. Serão deixados como mastro solitário numa colina, como bandeira no alto de um monte distante. Pronto, irmãos. Agora a gente vai para o versículo 18, que tem o título Bênçãos para o povo do Senhor. Versículo 18 do capítulo 30. Portanto, o Senhor esperará até que voltem para Ele, para lhes mostrar seu amor e compaixão, pois o Senhor é Deus fiel. Felizes os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não chorará mais, não chorará mais. Ele será bondoso quando lhe pedirem ajuda. Certamente atenderá a seus clamores. Embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, Ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Vocês verão seu mestre com os próprios olhos, e seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Então vocês destruirão todos os seus ídolos de prata e suas valiosas imagens de ouro. Jogarão tudo fora como se fossem trapos imundos e dirão: já vai tarde. Então o Senhor os abençoará com chuva na época de plantar. Terão colheitas fartas e muitas pastagens. Terão colheitas fartas e muita pastagem para seus animais. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão cereais de boa qualidade, e o vento levará a palha. No dia em que seus inimigos forem massacrados e as torres caírem, haverá riachos correndo em todos os montes e colinas. A lua será tão brilhante quanto o sol, e o sol será 7 vezes mais claro, como a luz de 7 dias em um só. Assim será quando o Senhor começar a sarar seu povo e a curar as feridas que lhe causou. Vejam, o Senhor vem de longe, ardendo de ira, cercado de densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de fúria, suas palavras consomem como fogo. Seu sopro é como inundação, que sobe até o pescoço de seus inimigos. Com sua peneira separará as nações para a destruição, colocará nelas um freio e as levará à ruína. Mas vocês entoarão um cântico de alegria, como os cânticos das festas sagradas.
Vocês se alegrarão como quando o flautista conduz um grupo de peregrinos a Jerusalém, o monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir sua voz majestosa e mostrará a força de seu braço poderoso. Em sua ira, descerá com chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de granizo. Por ordem do Senhor, os assírios serão despedaçados. Ele os ferirá mortalmente com seu cetro. Quando o Senhor os ferir com sua vara de castigo, seu povo celebrará com tamborins e harpas. Ele levantará seu braço poderoso e lutará contra seus inimigos. Tofete, o lugar de fogo, há muito está pronto para o rei assírio. Um monte de lenha aguarda sobre a fogueira. O sopro do Senhor, como o fogo de um vulcão, a acenderá. Pronto, meus irmãos, no versículo 33 nós terminamos o capítulo 30. Agora a gente vai para o capítulo 31, que tem o título É inútil confiar no Egito. Versículo 1 do capítulo 31. Que aflição espera os que buscam a ajuda do Egito, que confiam em seus cavalos, carros e cavaleiros, e dependem da força de exércitos humanos, em vez de orar para o Senhor, o Santo de Israel. Em sua sabedoria, o Senhor enviará grande calamidade. Não mudará de ideia. Ele se levantará contra os perversos e contra aqueles que os ajudam. Pois os egípcios são simples mortais e não Deus. Seus cavalos são apenas carne e não espírito. Quando o Senhor levantar a mão contra eles, tropeçarão aqueles que ajudam e aqueles que são ajudados. Todos cairão e morrerão juntos. Pois o Senhor me disse: quando um leão jovem e forte ruge sobre a ovelha que ele matou, não se assusta com os gritos nem com os ruídos de um bando de pastores. De igual modo, o Senhor dos Exércitos descerá e lutará sobre o monte Sião. O Senhor dos Exércitos sobrevoará Jerusalém e a protegerá como uma ave protege o ninho. Defenderá e livrará a cidade, passará sobre ela e a salvará. Ó israelitas, embora sejam rebeldes e perversos, voltem para o Senhor. Chegará o dia em que cada um de vocês jogará fora os ídolos de ouro e as imagens de prata que suas mãos pecaminosas fizeram. Os assírios serão destruídos, mas não por espadas de homens. A espada de Deus os ferirá, entrarão em pânico e fugirão. Os jovens assírios serão levados como escravos. Até os mais fortes tremerão de pavor, e os príncipes fugirão ao ver suas bandeiras de guerra. Assim diz o Senhor, cujo fogo queima em Sião, cujas chamas ardem em Jerusalém. Pronto, meus irmãos, agora a gente terminamos aí no versículo 9 do capítulo 31. Agora a gente vai para o capítulo 32, que tem o título O Livramento Final de Israel. Versículo 1 do capítulo 32. Vejam, aí vem um rei justo. Seus príncipes governarão com retidão. Cada um será como um abrigo contra o vento, e refúgio contra a tempestade, como um riacho no deserto, e sombra de uma grande pedra em terra seca. Então todos que têm olhos verão a verdade, e todos que têm ouvidos a ouvirão. Tá certo. Até os que se iram depressa terão bom senso e entendimento, e os que gaguejam falarão com clareza. Naquele dia, os tolos não serão considerados heróis, e as pessoas sem caráter não serão respeitadas, pois os tolos dizem tolices e planejam mal. Praticam a perversidade e espalham falsos ensinamentos a respeito do Senhor. Negam comida aos famintos e não dão água aos sedentos. As artimanhas dessa gente sem caráter são perversas, tramam planos maldosos e mentem para condenar os pobres, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. Ouçam, mulheres negligentes, prestem atenção, vocês que são tão arrogantes. Em breve, pouco mais de um ano, vocês, presunçosas, ficarão apavoradas. Suas plantações de frutas nada produzirão, e não haverá colheitas. Tremam, mulheres negligentes, deixem de lado a sua arrogância, arranquem suas lindas roupas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito em lamento por suas belas propriedades e videiras frutíferas, pois suas terras ficarão cobertas de espinhos e mato. Seus lares alegres e suas cidades felizes desaparecerão. O palácio será abandonado, e a cidade sempre agitada ficará vazia.
Jumentos selvagens andarão soltos, e rebanhos pastarão nas fortalezas e nas torres de vigia, até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então o deserto se tornará campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. A retidão governará no deserto, e a justiça no campo fértil. E essa justiça trará paz, haverá sossego e confiança para sempre. Meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar. Terá descanso e segurança, ainda que os bosques sejam destruídos e a cidade seja arrasada. O povo será abençoado. Onde quer que semeiem, terão colheitas fartas. Seu gado e seus jumentos pastarão livremente. Amém, meus irmãos. No versículo 20 terminamos o capítulo 32 e a nossa leitura diária de hoje. Como sempre, que o Senhor venha abençoar a sua vida, a minha vida também, e venha nos conceder um ótimo dia, tá bom? Que a gente venha, se assim o Senhor permitir, se encontrar amanhã para dar continuidade a essa leitura aqui do livro de Isaías, tá bom? Então, tenha um excelente dia. Tchau, valeu. Fique com Deus e aquele abraço.